Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, já que todo mundo tem gostado dos vídeos que eu tenho feito sobre Moisés, eu vou dar uma esticadinha nesse tema, que eu falei, tem muita coisa para falar ainda. Aí ano que vem tem outros dois temas que eu quero entrar, tá? Que é a Trindade e os antagonismos dos testamentos, tá? Vai ser uns vídeos bem interessantes. Mas depende de vocês, né pessoal? Se vocês gostam do canal e aprendem, não aquelas pessoas chatas que ficam comentando bobagem, mas se vocês gostam do canal e aprendem, dê um like, dê um joinha, atividades ajudam a aumentar o engajamento. Compartilhem nos grupos cristãos, até porque quem sabe os cristãos têm algum marabalismo bom para responder essas questões, né? Por enquanto são só ofensas. Aqui eu vou trazer uma questão muito interessante, eu quero ver se alguém consegue responder. Alguém que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? Pessoal, eu vou começar com Levítico. Em Levítico 6, no primeiro versículo, fala assim: Deus falou a Moisés. Isso vira um padrão em todo o livro. No versículo 17 ele fala, Deus falou a Moisés. E o que ele está falando aqui em Levítico 6? Ele está falando acerca de sacrifícios, ofertas e sacrifícios. Todo o livro fala disso. Deus falou a Moisés. Ó, Levítico 7, 28. Deus falou a Moisés. Então, para quem tem a Bíblia como inspirada, ou como um livro sagrado, toda a Bíblia, né, como dizem os protestantes, a Bíblia é inerrante, inefável, palavra de Deus. Então a Bíblia está dizendo que Deus, vou escrever maiorzinho aqui, tá? Falou a Moisés. Moshe. Não é o que está escrito em vários versículos do livro? E do que Deus está falando aqui com Moisés? Deus está falando com Moisés uma série de regras acerca de sacrifícios. Sacrifícios. Acho que dá para ler aí, né? E Moisés faz alguns sacrifícios em alguns momentos aqui do Velho Testamento. Eu não vou citar todos, que senão vai fugir muito do foco do vídeo. Eu vou mostrar só dois aqui para vocês. Número 7. Vamos prestar atenção, ó. Deus falou a Moisés. Tá? Vocês vão se surpreender daqui a pouquinho. Versículo 89. Quando Moisés entrava na tenda da reunião para se dirigir a ele, ouvia a voz que lhe falava do alto do propiciatório que estava sobre ele, a arca da aliança, entre os querubins. Perdão, versículo 87. O total dos animais para o holocausto que Moisés fazendo foi 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de um ano, com as oblações que os acompanhavam. Para sacrifício pelo pecado, 12 bodes. O total dos animais para o sacrifício de comunhão foi 24 novilhos, 70 carneiros, 70 bodes e 70 cordeiros de um ano. Então aqui Moisés fez um sacrifício como Deus falou a Moisés. Números 31 é mais exagerado ainda, pessoal. Eu não vou ler o capítulo todo, mas aqui quer ver os números. Então, vamos ler o versículo 38, ó. 37 e 38. Das quais o tributo para Deus foi de 36 mil cabeças de boi. Preste atenção. 36 mil cabeças de boi foi sacrificado para o Senhor. Das quais 72 foram tributo para Deus. 30.500 jumento. 30.500 jumento. Olha o número de jumentos. Dos quais 71 foram tributos, foram sacrificados para Deus. Muito animal, vocês não acham? Mas enfim, então nós temos várias passagens que mostram o sacrifício. Inclusive quando Jetro, o sogro de Moisés, encontra ele, lá perto do Monte Sinai, eles também fazem um sacrifício, tá? Também está em números, tá bom? Então, qual é o probleminha disso daqui, pessoal? O problema é que nós estamos vendo uma história onde Deus falou para Moisés várias leis acerca de sacrifício, e Moisés, em vários momentos, ele faz sacrifício junto com o povo. Tem Êxodo, Números, Levítico, ele faz sacrifícios conforme Deus falou a Moisés. Correto? Vamos ler agora o que diz os profetas. Os profetas não foram homens inspirados por Deus, eram homens que Deus falava diretamente para transmitir sua mensagem ao povo. Não é assim que todo mundo entende? O profeta era um tipo de um vidente que via até o futuro na concepção cristã.
Então o profeta era alguém que tinha um contato direto com Deus, né? Praticamente o WhatsApp de Deus, né? Vamos começar com Jeremias 7. Lembrando que Jeremias é antes do exílio, tá, pessoal? Jeremias 7, a partir do versículo 21, fala assim: Assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Então aqui é Deus dizendo, é o mesmo Deus que falou para Moisés, tá? Podem ver na sua Bíblia, Jeremias 7, 21. Acrescentai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Porque eu não disse, aqui é Deus falando, eu não disse e nem prescrevi nada aos vossos pais no dia em que vos fiz sair da terra do Egito, em relação a holocaustos e sacrifícios. Esse é o Deus de Moisés. Esse aqui eu vou colocar o Deus dos profetas. Vou botar uma vírgula aqui. Deus não prescrevi, sacrifícios ao povo que saiu do Egito. E aí, pessoal, como é que fica? Uma pergunta bem honesta. Pode mandar para aquele pastor, para aquele seu amigo evangélico, para aquele seu amigo crente. Deus mentiu? Porque tem um livro que fala que Deus mandou, sim, ó, sacrifício. Aliás, mais de um, né? Todo os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco ou Torá, tem Deus falando com Moisés pedindo sacrifícios. Agora, o profeta Jeremias, ele diz que não, ó, ele está transmitindo algo de Deus. Ó. Eu não prescrevi nada para esse povo que saiu do Egito. Então Jeremias mentiu? Então se Jeremias mentiu, vocês não podem considerar ele como parte da Bíblia. Agora, se foi Moisés que mentiu, então vocês têm que parar de usar a lei de Moisés para ficar atacando os outros. Imagem, homossexualidade, tudo que vocês usam a lei de Moisés para atacar os outros. Porque aqui, ó, o Deus de Moisés falou uma coisa, o Deus de Jeremias falou outra. Vamos continuar? Tem mais. Vamos ver agora Amós 5. Amós é um livro chato de achar aqui na Bíblia, que ele é um livro pequeno. Mas eu acho aqui, vamos ver, Oséias, Amós 5. A partir do versículo 25. Esse aqui eu já fiz um short sobre isso. Amós, um profeta, que nem Jeremias. Olha o que Amós fala. Por acaso ofereceste-me sacrifícios e oferendas no deserto durante 40 anos, ó casa de Israel? O que Amós está falando? Vocês ofereceram algum sacrifício para mim quando vocês saíram do Egito durante 40 anos? Então, de novo, é Deus falando. Ó. Deus perguntando. Vocês me ofereceram algum sacrifício? Não. Quem está mentindo então? Nós temos 2 profetas mentirosos, pessoal, aqui na Bíblia. Vocês me ofereceram sacrifícios no deserto? Inclusive tem uma passagem que eu não consegui achar, mas eu não quis procurar para não ficar longo o vídeo. Depois eu dou uma procurada que fala que Moisés matou não sei quantos milhares de bois no deserto, né? Moisés matou mais boi do que qualquer abatedouro do Brasil. Isso no deserto. Aqui, ó, nós temos Jeremias e Amós. Como é que vocês explicam isso daqui, ó? Deus falou a Moisés, deixa eu até colocar aqui, ó, Levítico, Números. Assim disse o Senhor. É 2 deuses, esse Deus é Gagá, é um Deus bipolar. O que acontece? Expliquem pra mim. Gente vi xingar aqui no canal, tem um monte, né? Agora eu quero ver explicar isso daqui. Vamos ver mais uma passagem? Vamos. Isaías 2:3.
profeta Isaías, aqui nesse capítulo, é o proto-Isaías, é o primeiro Isaías, que eu expliquei no outro vídeo, que são 3, alguns acham até que 4 autores do mesmo livro, tá? De épocas diferentes. Então esse primeiro é mais antigo. Muitos povos virão dizendo: vinde, subamos ao monte de Deus, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Deus. O que ele está falando? Que de Sião sairia a lei de Deus. Mas Moisés não deu a lei? Quando Deus falou com Moisés, como é que a lei iria sair de Sião? Complicado, né, pessoal? A lei não foi dada para Moisés lá no Monte Sinai? Vamos lá, mais 2 passagenzinhas, eu vou encerrar o vídeo, tá? Deuteronômio 5:12. Não, Deuteronômio aqui é sacrifício. Deixa eu ver. Esdra 2:11. Esdra, o hábil escriba. Eu acho que eu anotei aqui o capítulo errado. Deixa eu ver se é o capítulo 3. Bom, pessoal, aqui eu acho que eu anotei o capítulo errado. Esse versículo aqui eu menciono no próximo vídeo, eu coloco aí na descrição, na tela. Coloca aí, tá? Vocês perdoem, mas é um versículo que fala que Esdra era um hábil escriba, dando os mandamentos de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui no acaso. Deixa eu ver se não é em Neemias, eu posso ter confundido também. Não, eu esqueci que eu anotei errado aqui o versículo, eu tento colocar na tela. Deixa eu ver o último aqui então, que é 2 Reis 17:13. Mas em Esdra fala que foi Esdra que deu os mandamentos. Inclusive em teologia, né, acredita-se que Esdra foi ele que criou boa parte desses livros, foi Esdra, tá bom? Vamos finalizar com esse daqui, 2 Reis. Eu ando com a cabeça cheia de coisa, às vezes eu confundo. Anotei um negocinho errado. 2 Reis 17:13. 2 Reis 17:13. No entanto, Deus tinha feito essa advertência a Israel e Judá, por meio de todos os profetas e videntes. Preste atenção, Deus fez uma advertência a Israel e Judá, Reino do Norte e do Sul, por meio de todos os profetas e videntes. Convertei-vos de vossa má conduta e observai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que prescrevi a vossos pais e que lhe comuniquei por intermédio dos meus servos, os profetas. Vou repetir esse finalzinho aqui, ó. Conforme toda a lei que prescrevi aos vossos pais e que lhes comuniquei por intermédio dos meus servos, os profetas. Cadê Moisés aqui? O que Deus está falando? Ó, eu dei a lei aos vossos pais através dos profetas. Ó, eu dei minha lei através dos profetas. Cadê Moisés aqui? Cadê? Então quer dizer, você tem vários livros que falam que Moisés fez sacrifícios, leis acerca de sacrifícios, novilho, cordeiro, boi, não sei o que, sacrifício pelo pecado, poblação, para expiação, para não sei o que. Deus falou a Moisés. Você chega nos profetas, eu não falei nada de sacrifícios do povo quando ele saiu do Egito. Jeremias, Amós, vocês me ofereceram alguma coisa quando saíram do deserto, ó Israel? Inclusive em Amós ele fala, né? Antes levaste a estrela do seu Deus, da sua estátua que fizeram para vós. Então cadê Moisés aqui? Está meio confuso, né? E aqui em Reis, ó, eu dei minha lei através dos profetas. E também tem Esdra, que fala que Esdra, vou só escrever aqui, tá? Mas eu anotei errado ali. Deus escreveu os mandamentos. Esdra
Ué, não foi Moisés, pessoal? Não foi Moisés que ficou lá 40 anos no deserto e recebendo os mandamentos de Deus? Se não foi Moisés, por que os livros de Moisés falam assim? Deus falou a Moisés. Quero ver alguém explicar sem xingar, tá? Ah, você é um herege, amadinho, não sei o que. Não, xingamento eu já tô calejado aqui, tá? Nem me ofende. Eu quero ver alguém explicar. Então esses livros aqui mentem? Se eles mentem, para de usar esses livros para atacar os outros. Os católicos, preterimados, os homossexuais, atacar religiões afrodescendentes, atacar tudo. Tudo que o crente não gosta, ele pega isso aqui, ó. A lei de Moisés para atacar. E é engraçado que eles falam que Jesus aboliu a lei, né? Mas se eles veem um casal de rapazinhos, vão lá pegar Levítico. Ah, varão com varão é pecado. Se eles veem um católico rezando lá para a imagem de um santo, ah, não farás imagem de escultura, está lá em Êxodo 20. Ué, então vocês estão se baseando numa lei que mente. Numa lei que não foi dada, que não foi Deus que falou. Até porque todos esses livros são posteriores, tá? Posso até explicar uma hora a construção do Pentateuco para vocês, mas o fato é, aqui estão as provas. Agora, se esse livro aqui é a verdade, então peguem os profetas e parem de usar os profetas. Ah, porque Jeremias falou de Jesus. Não, aqui, ó. Se Jeremias está mentindo aqui, por que ele estaria falando a verdade sobre Jesus? Amós, Esdras e o autor de Reis. Então, vou aguardar a explicação, tá bom? Quem puder, pessoal, dá um likezinho no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Eu sei que é chato ter que pedir em todo vídeo, né? Mas o YouTube tá bugado, pessoal. Eu tô até entregando o currículo, sabia? Porque se eu arrumar algum serviço, eu não vou continuar mais com os canais do YouTube. O YouTube tá uma porcaria. E não tem nada que a gente possa fazer. Não tem mágica, não tem nada. A única forma de aumentar o engajamento é com o like de vocês. Porque os ganhos aqui no YouTube estão muito pequenos por causa dessa diminuição do alcance. Então quem puder, comente o que achou, dá um like, tá bom? Vai ajudar muito. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.